Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Lutero. Você já ouviu falar sobre Lutero? Lutero, monge alemão, tem tudo a ver com história, tem tudo a ver com reforma protestante, e eu quero convidar vocês para mergulhar um pouquinho aí nesses próximos minutos na vida e na história de Lutero, um grande personagem. Hoje Lutero entra na história. Ele entrou no passado e vai entrar aqui no nosso canal também. Fica comigo. Por que Lutero ele vai querer reformar a igreja? Você já pensou nisso? Por que ele vai ser um reformador? Essa palavra ela é muito importante, reforma. Por que ele participa da reforma? Olha só, a Igreja Católica ela já vinha com uma tradição milenar, vamos dizer assim. Muitos anos de domínio católico, muitos anos de doutrina. Então, Lutero, quando ele se torna um doutor em teologia, né, pelo pai dele, ele teria sido um grande jurista, né, um grande advogado. Mas o que vai acontecer? Ele vai mudar a sua perspectiva, ele vai mudar o seu destino, escolhendo ir para a formação teológica. E aí, o que ele faz? Dentro de um contexto onde a igreja estava longe dos princípios bíblicos, o que ele faz? Ele vai fazer a reforma. Ó, o nome, reforma. Ele queria reformar os dogmas da igreja porque não estavam batendo com aquilo que ele tinha aprendido de Bíblia. Então, por isso que ele é um grande reformador. Ele queria fazer uma reforma, a igreja católica não aceita, e então ele começa a formar novas lideranças, né? Ele vai meio que formar uma nova igreja, uma nova doutrina, ok? Quais são as ideologias, a principal, né, que Lutero não concordava, a doutrina que a Igreja Católica defendia, mas que Lutero não concordava? A questão das indulgências, viu? As indulgências, o que são as indulgências? Indulgências é perdão dos pecados. Daquilo que Lutero tinha aprendido, daquilo que ele tinha estudado, ele, de acordo com a Bíblia, ele não concordava que o Papa ou os padres poderiam perdoar pecados, sendo esse um atributo somente de Deus. Então ele acreditava que a única pessoa que pode perdoar pecados é Deus e não o Papa. Então, naquela época a Igreja Católica cobrava essas indulgências, ou seja, o perdão dos pecados. Então ele vai contra essas indulgências e ele também vai defender a justificação pela fé. Ou seja, o homem é salvo pela fé e não pelas obras. Ok? Então ele vai também discordar da transubstanciação. O que é transubstanciação? Pela doutrina da Igreja Católica, a transubstanciação seria quando no momento ali da Santa Ceia, né, da missa, quando eles entregam o pão e o vinho, né, a hóstia, aquilo ali no protestantismo hoje funciona como se fosse uma representação da morte e ressurreição de Cristo, não é isso? E dentro da cultura, dentro das doutrinas católicas, aquilo ali realmente se tornava o sangue e o corpo de Cristo que estaria sendo crucificado novamente. Então ele discordava disso, né, a transubstanciação. Ele acreditava que era algo simbólico, né, representando ali a morte, né, de Cristo, o sofrimento de Cristo, o sangue e o pão. Ok, gente? Então ele também vai discordar das indulgências e transubstanciação. Ok? E algumas outras coisas. E como que a igreja viu isso? A igreja vai ficar danada da vida. Por quê? Porque ela estava perdendo muitos fiéis naquela época, né? E aí Lutero, com todas essas novas ideologias, foi considerado como herege. Isso é muito importante. Lutero, herege, e aí? O que é um herege? Quero definir também para vocês. Herege é uma pessoa que vai contra os dogmas da igreja. Então, todo aquele que é contra os dogmas católicos, veja que eu não estou falando de Bíblia, são os dogmas, as doutrinas religiosas da Igreja Católica, é tido como herege. E ele foi tido como herege. Ok, gente? Então, Lutero vai defender a justificação pela fé. Justificação. O homem é justificado pela fé e não por obras. Isso é uma doutrina, isso é um princípio defendido por Paulo
né, na carta de Romanos, e ali Paulo ele vai dizer que o homem é salvo pela fé e não por obras. E é o que Lutero vai defender aí. Agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens de Lutero, ok? Em 1512, Lutero ele se torna doutor em teologia. 5 anos depois, passa a criticar a venda de indulgências pela Igreja Católica e a defender a tese de que o homem só se salva pela fé. Acusado de herege, fixa na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as 95 teses que iniciam a reforma. Não reconhece a autoridade papal, nega o culto aos santos e só aceita os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Convidado pelo Papa Leão X a se retratar, recusa-se e queima em praça pública a bula pontifical. Convidado pelo Papa, foi excomungado em 1520 e publica o Manifesto à Nobreza Alemã, do cativeiro babilônico da Igreja e da liberdade do cristão, os grandes escritos reformistas. Em 1521 é banido da Alemanha pelo imperador Carlos V. Apoiado por setores da nobreza, traduz o Novo Testamento para o alemão. Abandona a ordem agostiniana em 1524 e no ano seguinte casa-se com uma ex-freira e morre em sua cidade natal. Um grande homem, um homem que entrou para a história de uma forma triunfal, foi perseguido, foi maltratado, mas ele não desistiu dos seus ideais, ok? Esse foi Lutero.